Estamos de volta. O pagamento de propina fazia parte de uma estratégia dos próprios executivos da Odebrecht para ganhar mais e engordar o bônus deles no fim do ano. Vamos saber mais sobre isso com a Glória Vanik, lá em São Paulo. Glória, bom dia. A propina era usada pelos executivos para conseguir atingir as metas de aumentar o valor das obras. Pois é, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo. Os detalhes, Ana, do que os executivos faziam para conseguir mais verba para as obras foram contados na delação premiada do chefe do Departamento de Propina da empreiteira, Hilberto Mascarenhas. Durante 9 anos, este homem comandou a engrenagem que abasteceu ilegalmente partidos e autoridades de todo o Brasil. Na delação, Hilberto Mascarenhas contou em detalhes como funcionava o setor de propinas da construtora Odebrecht. Ele trabalhou por 40 anos na empreiteira e disse aos procuradores que o esquema funcionava desde os tempos de Emílio Odebrecht, mas de maneira amadora e em menor escala. Quem decidiu profissionalizar o departamento foi o filho de Emílio, Marcelo Odebrecht, em 2006. Me solicitaram que eu assumisse, arrumasse e deixasse a coisa de uma forma que estaria preparada para o crescimento do volume em função do crescimento da empresa. A estrutura do departamento era enxuta. O executivo respondia diretamente ao presidente da construtora e tinha a ajuda de apenas 4 funcionários responsáveis por fazer o dinheiro desaparecer do radar do Banco Central. Todos são delatores da Lava Jato. Para isso, todo o dinheiro de caixa 2 da Odebrecht era remetido para offshores, que são empresas criadas em paraísos fiscais. Convertidos em moeda estrangeira, os recursos depois iam para contas de empresas de fachada mantidas por operadores exclusivos da Odebrecht. Parte do dinheiro ia direto para contas dos destinatários no exterior e outra parte passava ainda pelas mãos de doleiros que compravam reais e repassavam a propina aqui dentro do Brasil em dinheiro vivo. Com Hilberto Mascarenhas à frente do setor de propina, os valores distribuídos subiram vertiginosamente ano a ano. Segundo ele, isso aconteceu porque a propina fazia parte de uma estratégia dos funcionários para ganhar mais. Era preciso, por exemplo, subornar servidores para conseguir aditivos nos contratos que aumentavam o valor final da obra e, consequentemente, os bônus que os executivos recebiam da Odebrecht. A Odebrecht tem o seguinte, ela tem um sistema de trabalhar que é o seguinte, ela trabalha em parceria, onde você tem um planejamento para dar um determinado resultado. Se você der aquele resultado, você ganha tanto na física. Então você quer que o mundo se acabe. Você quer atingir aquela meta para você botar no seu bolso o seu milhão. Os bônus. Os bônus. Uhum. Então, fazia qualquer coisa que tinha que fazer para poder atingir. Então você pedir para um cara desse, que queria aumentar o faturamento da obra dele, mas que o faturamento da obra dele, para aumentar, ele tinha que fazer um aditivo, e esse aditivo estava em cima da mesa de alguém que não estava aprovando, ele ia fazer miséria para aprovar esse aditivo, aumentar a obra, aumentar a obra. Com o avanço das investigações, algumas providências foram tomadas. Marcelo Odebrecht determinou que a sede do departamento fosse transferida para a República Dominicana, e Hilberto se desfez de arquivos comprometedores. Em 2015, Hilberto Mascarenhas foi afastado do setor porque, segundo ele, Marcelo Odebrecht queria alguém com mais pulso para negar os pedidos de propina. O doutor Marcelo me chamou um dia na sala dele, me apresentou e disse, eu quero que você passe a área para essa pessoa. E perfeitamente, estava doido para me livrar. Hilberto Mascarenhas foi preso em março de 2016, mas a prisão foi convertida em domiciliar em junho do mesmo ano. Ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. E é isso, Chico e Ana Paula. É incrível, né? Como os bandidos riem contando essas histórias que atrasam o país. O Brasil podia estar lá na frente, né, Glória? Bom, pois é. Os delatores da Odebrecht também estão entregando uma série de documentos para comprovar os crimes que contaram os procuradores. Juliana, não é só a palavra dos delatores, como querem fazer crer as defesas de vários políticos, aliás, todos, né, se dizem inocentes, todos estão dentro da lei, está tudo bem no mundo de faz de conta. Eles falam que não se pode acreditar só na fala de delator, né? Bom, mas estão aparecendo comprovantes de depósitos bancários, extratos com as ligações telefônicas e outros documentos que poderão ser usados como provas nas investigações.
Políticos e a mesma estratégia. Todos negam que receberam dinheiro ilegalmente e tentam desqualificar as dezenas de depoimentos dos delatores. Mas, além de falarem, os executivos e ex-executivos da Odebrecht entregaram vários documentos como provas. No caso do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, os investigadores receberam essa cópia de e-mail entre ex-funcionários da Odebrecht que usam codinomes. Mostra o endereço de uma conta bancária na Suíça. No assunto do e-mail está escrito Info Vizinho. Vizinho era o codinome usado para José Serra, provavelmente porque ele mora na mesma rua do delator Pedro Novis. Serra é alvo de um inquérito, é suspeito de receber doações ilegais em troca de favorecer a Odebrecht em contratos em São Paulo. No pedido de investigação contra o deputado federal Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, foi anexado esse e-mail, enviado para Leandro Azevedo, um dos delatores, confirmando uma reunião com ele. A data é 9 de junho de 2010. Nesse outro e-mail, de agosto do mesmo ano, a mensagem que vem da Odebrecht para 2 delatores é essa. Passei para o nosso prestador a solicitação do Nervosinho, 1 milhão com a senha Lagosta. Nervosinho era o apelido de Eduardo Paes, então prefeito do Rio, e Lagosta, a senha para o pagamento. Eduardo Paes, segundo os delatores, intermediou o pagamento ilegal de 3 milhões de reais para a campanha de Pedro Paulo a deputado federal em 2010. Tem documento também no inquérito que investiga o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Nesse e-mail, o assunto é Menino da Floresta, codinome usado para os irmãos Jorge e Tião Viana. A mensagem diz, na reunião de ontem ficou acertado o seguinte fluxo, 500 mil oficiais via bônus. A única dúvida se será ao PT Nacional ou ao PT do Acre. Ficaram de confirmar. As datas dos pagamentos, 500 mil em 26 de agosto, 500 mil em 10 de setembro e 500 mil em 24 de setembro. Essa cópia foi entregue por Marcelo Odebrecht para confirmar, segundo ele, que em 2010 Jorge Viana pediu dinheiro para o irmão. Ele diz que 500 mil foram doação oficial e o restante não oficial. Inquéritos que investigam o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, também trazem provas apresentadas pelos delatores. Eles contaram que Aécio pediu dinheiro para a campanha à presidência em 2014 e para as campanhas de políticos aliados. O acerto teria sido de 6 milhões de reais. A primeira metade do pagamento teria sido feita por meio desse contrato fictício entre a Odebrecht e a empresa do marqueteiro de Aécio, Paulo Vasconcelos do Rosário. É o que diz o delator Sérgio Neves. Essas discussões com o Paulo para ver como operacionalizar essa doação acertada pelo Júnior com o Aécio, que eu estava desconfortável em fazer um contrato sem uma prestação de serviço no valor de 6 milhões. Então eu sugeri, falei assim, vamos fazer 3 milhões e os outros 3 milhões só no início de 2015. E aí, na sequência, elaboramos um contrato com 2 parcelas de 1,5 milhão. No dia 28 de maio de 2014, a empresa PVR emitiu uma nota fiscal no valor de R$1.500.000. Registros de telefonemas entre delatores da Odebrecht e políticos também estão anexados aos inquéritos. Marcelo Odebrecht entregou uma lista de ligações feitas por ele para algumas autoridades para provar que era próximo dessas pessoas, entre elas Dilma Rousseff. Nesse registro de Marcelo aparecem 9 ligações que seriam para então presidente. Todos têm data, o número do telefone e a duração. No caso dos políticos com foro privilegiado no Supremo, os inquéritos já estão abertos. E com esses documentos e as pistas dadas pelos delatores, os investigadores agora esperam o resultado das diligências que foram pedidas, como busca de documentos e registros de entrada em lugares indicados pelos delatores. Tem também pelo menos 331 depoimentos autorizados, incluindo os dos políticos e testemunhas. O prazo inicial para todo esse trabalho é de 30 dias. Se tiver provas suficientes, o Ministério Público pode pedir ao Supremo a abertura de ação penal.
A assessoria de Aécio Neves disse que não foi apresentado nenhum documento que indique qualquer ato ilícito praticado por ele. O marqueteiro Paulo Vasconcelos disse que todos os serviços relatados pelo delator foram efetivamente prestados. A assessoria de Dilma Rousseff diz que é fato notório que a ex-presidente nunca manteve relação de amizade ou de proximidade com Marcelo Odebrecht. Jorge Viana disse que ele e o irmão Tião fizeram campanhas dentro da lei. José Serra e Eduardo Paes negaram irregularidades. Nós não tivemos resposta da assessoria de Pedro Paulo. O deputado federal vem negando ter recebido doações da Odebrecht. Ana, Chico. Ok, até já, Juliana.